Nascido em 7 de outubro de 1933, no Engenho Olho d'Água, num dia de sábado, às 5 horas da manhã. Que foi construída pelo meu avô, não foi nem pelo meu pai. Essa casa da Casa do Engenho, ela foi construída em 1896, essa casa que tem, foi o ano que meu pai nasceu. Pedro Pereira da Silva, meu pai, e minha mãe Maria Corina Pereira. Meus avós paterno, Manuel Pereira da Silva e Luísa Lourença da Silva. E materno, Felinto José de Almeida e Francisca Maria da Conceição. Digo a você, irmão, Celso Pereira, não sei pelo nome, pela sequência. Augusta Pereira, Julieta Pereira, Dorália Pereira, Creuza Pereira, Nilo Pereira, José Rodrigues Pereira. Aí tu eu, né? Sou o oitavo. Aí vem Maria Zilda Pereira, já morta. Vem Vandete Pereira, mora em Arapiraca. Vem Aronísio Pereira, já morreu. Vem Ivete Pereira, morreu. E tem Vanete Pereira, que é a mãe do Arthur Lira, está viva ainda. Sei até o dia que nasceram. Mas o meu avô chegou aí no Olho d'Água, nas matas, e construiu um engenho, construiu uma casa. E até hoje eu não sei de onde ele veio. Até o José Fernandes, que é médico lá na Arapiraca, que também é da família, é neto do Mané, é bisneto. Neto é a mãe. É, bisneto do Mané Pereira, pesquisou tudo isso e eu também, ninguém contou de onde ele veio. Entendeu? E a minha avó materna era descendente de português com índio, uma mistura. A mesma coisa do meu avô materno, eu sei que eu só o conheci já grande, mas não sabia onde ele... Eu sei que onde ele nasceu era do sítio Canabava, em São Sebastião. E a minha avó também. Meu avô materno morreu com 104 anos. E a minha avó materna com 99. É por isso que eu estou com 85, né? Estou esperando chegar pelo menos a 90. Meu pai ficou viúvo, ficou meio desorientado, porque a mulher dele dizem que era uma santa, a primeira. Aí então ele ficou quase meio doido, riscando o chão, preocupado, não arranjar uma pessoa para se casar, porque tinha 7 filhos, né? Da primeira mulher. Aí o tio Mané Pereira, avô do Joãozinho Pereira, que você conhece, disse, era irmão dele, e compadre, se onde tem uma moça que você vai dar certo. Na Canabal são 2 gêmeas, 2 moças bonitas, filha do meu freguês, chamava Celestino, meu avô, era Felinto, uma pessoa chamada Celestino. Filha do compadre Celestino, que meu avô era compadre do avô do Joãozinho. Do avô não, era do avô do Joãozinho. Aí meu pai pegou um cavalo lá no Olho d'Água e foi para São Sebastião, no sítio Canabava, onde tem a Polícia Rodoviária Federal ali, né? Chegou lá e disse para o meu avô que foi ali comprar boi e gado, porque meu pai gostava de negociar com essas coisas. Aí ficaram, meu avô, quando comeu, dormiu, viu as moças, meu avô tinha 15 filhos, mas só tinha 3 solteiros, né? Eram as 2 e o tio Antônio, que já morreu, não tem mais ninguém. Aí, quando foi no outro dia de manhã, tomou café, o velho disse, agora, seu Pedro, que era meu pai, eu vou juntar o gado para o senhor escolher o que é que quer comprar. Eu disse, seu Celestino, eu não vim aqui comprar gado, senhor. Eu vim aqui pedir uma das suas filhas em casamento. Olha, eu nunca tinha visto a minha mãe nem minha irmã, minha tia. Aí o meu avô, já tinha tomado café, estava na cozinha com minha avó para lá.
Aí chamou, Cristina, Corina, vem aqui. Aí eles vieram, segundo a minha mãe, relatava isso para mim. Ficou um na porta, um do lado, outro no outro. Aí meu avô perguntou a ele com que ele se casar. Ele apontou que era para casar com aquela. Aí as duas correram para a cozinha, não esperaram mais nada. E acabou essa conversa deles e ficou. E ele não teve resposta, foi-se embora. Aí ficaram as duas discutindo, as duas irmãs. A minha irmã, que foi que ele escolheu, disse, eu quero, nada que me disse que tem 7 filhos, eu vou tomar conta desse menino, então foi aquela zoada. E a outra ficou dizendo, a tia Cristina, que era minha madrinha. Depois, quando eu nasci, foi minha madrinha. Aí ela disse, se você não quiser, eu quero. Viu, papai? Ela se chamava Tininha, uma era Cristina, outra Corina, mas se chamava Tininha. Aí a minha irmã terminou, a minha mãe terminou querendo, resolveu. Aí meu pai, meu avô mandou dizer, todo sábado ele ia da Canabava para Junqueiro para fazer feira lá no povoado, que era uma vilinha, e a loja preferida era do tio Mané Pereira, avô do Joãozinho. Aí então foi dizer ao tio Mané Pereira que dissesse ao meu pai que a moça tinha aceito o convite de casamento. Aí meu pai no outro dia danou-se de volta para lá, né? Não para namorar, que naquela época não era como hoje, não, que você namora no mesmo dia já fica, né? Quem namora, fica. Aí chegou lá, no outro dia, meu pai foi e chegou lá e acertaram o casamento. E aí se casaram. E viveram 9 anos, até que meu pai morreu do coração com 44 anos de idade. No dia 18 de abril de 1941. Eu tinha 7 anos e meio. Me lembro de todas as coisas desde quando eu tinha 5 anos de idade, que eu não soltava o meu pai. Quando ele ia, minha mãe não podia nem falar grosso comigo, porque ele não deixava. Eu era magrinho, eu nasci com 2,8 kg. Quando eu tinha 2 meses, eles me levaram a cavalo para Penedo para ir para o médico, doutor Adair Freire Pereira. Mas para me consultar, minha mãe foi num cavalo, num cilhão, que naquela época a mulher não andava em sela. Era no cilhão, vocês nunca ouviram nem falar nisso. Era no cilhão, a mulher andava assim, com a perna assim. Tinha um toco aqui no meio e ela não andava escanchada. Minha mãe foi para me dar de mamar, que eu só tinha 2 meses. E meu pai foi com o tio Cassiano para me levar numa tipo assim, um lençol amarrado aqui e eu dentro do lençol, quando um cansava, passar para o outro. E assim chegaram no pelo 60 quilômetros a cavalo. Foi a primeira vez que eu fui a Penedo. E a segunda vez que eu fui a Penedo, eu vou dizer para vocês que essa eu faço questão que sai da minha história. Eu tinha 12 anos de idade, não, 11. Aí eu pedi à minha mãe 500 laranjas para ir vender na feira de Penedo, cabeceira do Junqueiro. Para ir num burro, com cangalha, caçoar, não, saco de laranja, quando eu fui no saco. Aí eu disse, a senhora me dá 500 laranjas, o menino de 11 anos, rapaz. Ela disse, dou, meu filho, pode ir. Aí eu fui, saí num dia de quinta-feira, eu, o Zé Calista, não sei se está vivo, Santo André, e o Antônio Cassiano, meu primo, que já morreu há algum tempo. Eles com um cavalo, cada um com 2 cavalos carregando farinha, e eu com um burro carregando laranja. E saímos quinta-feira de manhã, por 5 horas da manhã, do olho d'água. A feira de Penedo, repara. Quando chegamos na Itapuranga, pertinho, já perto de Penedo, quem anda por ali sabe. Aí de noite nós fomos dormir numa casa de farinha. Cada um numa rede. No outro dia de manhã tomamos um café na casa da tia Fortunata, cá em cima na Praça de Santa Luzia, cá em cima no Cajueiro Grande, como chamava. Não sei como é o nome agora. Aí então descemos para a feira. Quando cheguei lá, isso em 1941,
44. Eu tinha 11 anos. Quando chegamos lá, eu botei a laranja na pedra, como se diz, na frente do pavilhão, eles botavam a farinha dentro do pavilhão. Aí eu chego às 11 horas da sexta-feira, chegou um homem e disse: ô menino, a expressão foi essa mesmo. Essa laranja, tá vendo? Isso é meu senhor. É meu senhor. Eu não disse oi não, que eu fico puto com você. Oi, oi. É meu senhor. Aí ele disse: quanto você quer? Eu disse: 12 mil réis. Naquela época o dinheiro era 1.000 réis. Vocês não alcançaram isso não. Aí ele disse: eu dou 8. Aí eu disse que não vendia, que era barato, e ele foi embora. E eu fiquei com essa laranja, durante o dia chupei 3. Meio-dia eu não tinha dinheiro, porque eu não vendi laranja, né? A boia minha mãe tinha feito para eu comer na estrada. No outro dia não tinha laranja, aí comi com eles. Eles compraram piscirica. Você sabe o que é piscirica? Um camarãozinho desse tamanho assim, vermelho, torrada, né? Chama piscirica, já viu essa né? Aí eles compraram piscirica e nós comíamos com farinha seca. A farinha era deles, né? Que eles foram vender farinha. E eu tomei um caldo de cana. De noite, o meu café foi um pão com outro caldo de cana. De manhã, o meu café foi outro caldo de cana com outro pão. E nada de vender laranja. Eu digo: mas que coisa. Aí nessa altura eu já estava no sábado de manhã, que a feira terminava meio-dia em Penedo. Quando foi 11 horas, chegou um cidadão. Menino, não expressão do outro pé. Essa laranja, vai vender, quanto é que você quer? 8 mil réis. Aí eu não pedi 12, né? Pedi 8, porque foi quanto eu jeitei. Ele disse: eu dou 4. Ué. Eu disse: ô meu senhor, é muito pouco, tem mais uma coisinha. Ele disse: para você não chorar muito, eu vou lhe dar 4.500 réis. A moeda é essa, 4.500 réis. Ele me deu, levou a laranja, eu fiquei feliz da vida. Fui comer um barzinho que tinha assim, da dona Ernestina, que ainda hoje tem um filho dela, que é viva, diretor da Santa Casa, doutor Arthur Gomes, diretor da Santa Casa de Misericórdia, assim. É filho dessa velha que ela sustentava os filhos com esse barzinho que vendia comida ali na pavilhão naquela, isso em 1944. Né? Aí eu que estava com a fome da peste, com 2 dias que não comia, né? Desde a sexta, no sábado eu dei uma, como se diz na gíria, dei uma barrigada. Aí comi, o meu almoço foi 4.500 réis. Feijão, arroz, carne guisada e água. Então aí saímos de Penedo no sábado, às 4 horas da tarde, chegamos no Junqueira às 5 horas da manhã do domingo. Eu trazia uns 2 ou 3 mil réis e dei minha mãe. Bom, aí o tempo passou e eu fui estudar e tal. Quando foi em 1966, 22 anos depois, né? Eu era juiz do Junqueiro, da minha terra. Aí vagou Penedo, eu fui substituir o juiz de Penedo. Quando cheguei lá em Penedo, eu perguntei o escrivão onde era que eu ia trabalhar. Disse: lá em cima, doutor. Aí subimos uma escada, cheguei lá, ele me botou no salão, rapaz, parecia do rei. Botou nos assim, bonito, mas bonito, aqui é feio. Aí eu me sentei, aquele negócio fofo, aí dei uma gargalhada dessas histéricas. Mas hoje eu senti. Meninos, eu me lembrei do dia que eu vendi a laranja. Porra, olha, que diferença. Aí o escrivão perguntou: doutor, o que foi que houve? Eu disse: não, seu Bonifácio. O escrivão se chama Bonifácio José Bezerra. Não, seu Bonifácio, um negócio que eu me lembrei, mas já passou. Coisa boba, coisa minha, coisa boba. Não neguei, né? Aí nessa brincadeira eu fiquei 7 meses respondendo para o Penedo. Porque eu dava uma assistência total e o pessoal do Penedo pediu ao tribunal que não preenchesse lá, que eu estava muito bem lá. Aí então, depois de 2 meses, o Bonifácio me chamou para eu ir almoçar com ele. Ele foi almoçar jacaré, ensopado de jacaré, no bar do Agobá, na Praça Floriano Peixoto de Penedo. Não, isso é lá a praça, né? O bar era bem perto da igreja, a igreja bem bonita assim, no final. Na hora do almoço, eu estava tomando uma guaraná e ele tomando uma cerveja, Bonifácio. Eu disse: Bonifácio, seu Bonifácio não te chamava.
Seu Bonifácio, agora eu vou dizer porque ri, quando eu assumi a comarca aqui. Aí contei a história das laranjas. Ele olhou para mim e disse, doutor, o senhor é um homem que venceu a vida mesmo, porque o que o senhor está contando é preciso ser seu herói. 22 anos depois eu saí vendedor de laranja no pavilhão para ser juiz de direito, que naquela época ser juiz de direito era muito difícil, hoje não qualquer pessoa é juiz de direito. Agricultura. Tinha um engenho e a minha mãe era doméstica mesmo, que naquele tempo mulher não trabalhava não. Mulher criava os filhos, que por isso que a família era organizada. Hoje a desorganização social é porque toda mulher trabalha. E as crianças ou ficam numa creche ou ficam com empregada doméstica que não tem formação suficiente para criar o seu filho. Os meus não foram assim, não. Quando eu me casei, minha mulher foi nomeada professora e eu pedi a ela que não assumisse para poder criar os nossos filhos. Na minha infância, Peralta, fui menino, perdi o pai com 6 anos e meio, que eu disse, uns 7 anos. Meu pai morreu em abril, 18 de abril de 1941. Eu tinha nascido em 7 de outubro de 33. 7 anos e meio, né? Mas com 6 anos e 8 meses, eu passei a trabalhar de 5 horas da manhã às 4 da tarde nesse engenho Olho d'Água. Eu tangia boi, porque o engenho era movido a boi. 4 bois para puxar aquelas canas, para poder fazer 3 ou 4 mil rapaduras, tinha que ser 4 bois. Aliás, eram 8, 4 até meio-dia, 4 do meio-dia para tarde. E eu e o José, que era o filho mais velho, que era o irmão mais velho, quer dizer, depois de mim, o mais novo da primeira mulher e o mais velho da segunda, né? Nós dois íamos, eu tangindo numa manjara, era uma manjara assim. Ainda hoje eu tenho num curral lá no Juqueiro, na minha propriedade, um pedaço da manjara. Aquela madeira de ipê, forte que só ela, ainda hoje eu tenho no curral. Bem no meio do curral enfiei um pedaço da manjara. Como lembrança. Então, aí eu tangi boi durante todo o verão não, de agosto até dezembro de 1940, né? A gente tinha brincadeira assim, de petecar, de caçar, de passarinhar. Não fazia mais outra coisa, não. Lá na fazenda do meu pai tinha muitos moradores, trabalhadores E aí era petecar, bodocar aqui, para matar o passarinho aqui no bodoca. Que é como se fosse uma flecha, né? Você bota uma pedra e puxar aqui é bom, para se encerrar a boca é peste, para acertar um passarinho. Puxar aqui é. Às vezes acertar, que não dá para acertar tudo. Ou senão na peteca, também era bom de peteca. Eu era tão reinador, uma vez minha mãe me deu uma surra de vara. E eu em pé só fiz fazer assim, fechei os olhos, arranjei os dentes, deixei ela dormir até cansar. Quando ela cansou, você não vai fazer mais isso. Eu tinha feito uma redação dessas peraltas mesmo. Fui um menino muito peralta. Aí então ela não deu outra surra. Quando eu fiz a mesma coisa outra vez, eu vou matar esse menino, que era bem magrinho assim. Magrinho, preguinho. Aí ela não deu da outra vez, não deu mais uma surra, mas eu fui ser treinador. Tanto assim que em 1948, eu já tinha 15 anos. Eu era quem tomava conta do engenho na ausência da minha mãe, porque quando meu pai morreu, minha mãe foi cuidar do engenho e da fazenda, de tudo que ele deixou, né? O que ficou a metade para ela e para os 7 filhos, ela não vendeu um palmo de terra.
morreu com 80 anos de idade, tendo tudo que meu pai deixou. Não tinha mais engenho, porque eu mandei que ela abandonasse, que aquilo estava em desuso, né? Não usava aquilo. Pois bem, aí eu, um dia chegou lá uma moça aqui de Maceió, foi meu anjo da guarda. E fui passar o dia no engenho. Essa moça, essa senhora, era irmã do padre Teófanes de Barros, não sei se vocês ouviram falar. Foi um grande educador, foi dono do Colégio Guido, fundou o Colégio Guido, fundou a Faculdade de Filosofia naquela época. Era um grande educador e tinha no colégio dele, tinha internato, né? Aí uma irmã dele, que tomava conta de uma parte do internato, estava passando os dias na fazenda Cambuí, que era do avô ou do pai da minha mulher, dessa mulher aqui. Vizinho do meu pai, né? O da Cambuí. Amanhã eu vou para o Cambuí com ela. Aí então, minha mãe disse, Lenina, você fica tomando conta aqui do engenho direitinho, que eu vou tomar conta daquele povo. E chegaram lá a dona Teonila, irmã do padre, casada, senhora, com o Tarcísio Jesus, foi deputado muitas vezes aqui, era irmão dela, rapaz em que era censor do colégio, e umas irmãs da minha mulher, não sei se a minha mulher foi naquela época, era tudo pequeno. Aí então, a dona Teonila lá da varanda da casa, que ainda tem os bancos que foi meu pai que mandou fazer, a gente conserva aquilo com muito carinho. Cada dia desse eu vou fazer uma festa, eu vou chamar vocês para filmar. Aí então, eu, na hora do almoço, dona Teonila disse, ô dona Corina, a minha mãe, por que a senhora não bota esse menino para estudar? Eu desde manhã que estou aqui e não vi esse menino parar. É para cima, para baixo, lá, uma coisa ruim, vem aqui, vai lá e vira, né? Ela disse, dona Teonila, eu não boto porque eu não posso parar, não posso pagar. A minha renda, ela não sabia essas palavras, mas hoje no bom português é a renda sazonal, quer dizer, era por época, né? Só tinha renda quando fazia rapadura, ou quando vendia um boi, ou quando vendia farinha, essas coisas. Eu não posso pagar todo mês certo, porque eu não tenho renda certa, eu não posso, boto por causa disso. Ela disse, não, a senhora bota o menino para estudar, mande para lá. E no mês que a senhora não puder, não se preocupe, a senhora fica devendo, paga quando puder. Minha mãe, que sempre foi muito caprichosa, nunca atrasou. Nunca atrasou. Aqui deixava até de comer, coitada. Não deixava não, porque ela no engenho tinha de tudo. Meu pai deixou, que ainda hoje tem gente roendo osso, né? Ainda tem gente roendo osso. Pois bem, aí eu vim estudar aqui. A primeira escola que eu estudei foi com uma tia. Eu fui estudar depois que meu pai morreu. Quando ele morreu, minha mãe não me botou para tanger boi mais não. Me botou na escola um horário. Não botei eu tanger boi mais. Aí eu digo aqui no meu currículo ali, a minha primeira professora foi a tia Fortunata, me ensinou as primeiras letras. Eu tenho um currículozinho aí que você vai ver isso. Eu vou dar. E a segunda professora foi a Corina de Jesus, irmã da minha mulher, professora particular, que tinha uma escola pública no engenho do Manuel Joaquim, que foi meu sogro. Tinha escola pública, mas estava sem professora, então a Corina foi ensinar enquanto vinha a professora. E a tia Fortunato foi-se embora para São Paulo. E eu fiquei, então, minha mãe botou na escola da Corina, foi a segunda professora. A terceira professora foi a Maria Barbosa, que hoje eu não sei se é viva. Faz muito tempo que eu não a vejo. Deixou para ser professora e é aposentada da prefeitura de Maceió, essa Maria Barbosa. A segunda, quando a Maria veio-se embora, foi a Teda Cardoso. Não, a Diva Pedrosa, parece que era. Aqui do Coqueiro Seco, ela. Passou pouco tempo, não, passou uns 2 anos e saiu. Aí foi para lá designado para ser a professora Teda Cardoso da Silva. O marido era um cachaceiro, um cabarrinho da peste. Passava a semana numa fazendinha, um sítio que ele tinha lá perto, e no fim da semana ia para lá, acho que dava até na mulher, nela. Era uma santa. Aí eu fiquei estudando, né? Com essa Teda, que ela
era competente. Ela me ensinou tudo. As 4 operações de conta, história, geografia, coisa elementar, aquela coisa básica, né? E chegou um ponto que ela me chamou para minha mãe e disse: Dona Corina, eu não tenho mais o que ensinar o seu filho, não quer ele ir para a escola aqui, eu não tenho mais nada para ensinar ele. Aí eu fiquei, trabalhando na enxada, na foice, carreando, eu fui carreiro de mim mesmo. Amancei 4 bois e eu tinha um carro. Quando eu fui para estudar, eu dei os bois e o carro à minha mãe. Mas foi eu que fiz. Quando eu tinha 14 anos, eu era carreiro. Quando eu fui estudar, saí de casa no dia 7 de março, dia de segunda-feira, às 5 horas da manhã. Fui num cavalo até Juqueiro, peguei um ônibus. Na época a gente chamava ônibus, não, lá era misto. Que era sopa, misto, depois sopa, depois ônibus, né? Aí eu saí de Junqueiro uma segunda-feira, de 7 de março de 1949. Para vir para o colégio, vim com o Tarcísio, que chego depois foi meu cunhado. Ele era o censor do colégio e o pai dele tinha a fazenda lá. Quando ele veio, minha mãe mandou com ele. Eu não sabia, nunca tinha vindo aqui, não sabia nem onde era, nem São Miguel. Quando chegamos na Praça Pedro II, ele disse: você fica aqui que eu vou buscar um carro, um táxi para a gente ir para lá. Aí quando chegou naqueles carros antigos importados, tinha uns Ford, Chevrolet, entendeu? Os carros velhos, não tempo de vocês não. Carro de peça. Aí fomos nós dois atrás, botou a mala no carro, subimos. Quando ia subindo a ladeira da catedral, aqui, que você sabe onde é, aí era meio-dia, ia descendo aqueles estudantes do Batista, do Guido, tudo fardado. Eu olhei assim, achei aquilo lindo, rapaz. Quando cheguei, meu primeiro contato com o colégio foi no dia 8 de março. No dia seguinte eu fui para o colégio, lá fizeram um teste, me matricularam no curso de admissão, porque já tinha passado o tempo de fazer o vestibular, naquela época, exame de admissão para entrar no ginásio. Já tinha passado, tinha sido em dezembro. Aí eu fiquei o ano todinho no colégio interno, fazendo o último ano primário. Cheguei no fim do ano, passei, me formei, tem aqui tudo isso documentado, essas coisas. Aí, em 1950, fiz o primeiro ano de ginásio, 51, 52, 53. 54, esqueci, 56, fiz científico e contabilidade. Rapaz, doido, né? Mas eu queria ganhar vida, porque eu, quando estava com 18 anos, o Tarcísio, que era o censor geral, já me arranjou um lugar no colégio. Eu ajudar a minha mãe, porque eu trabalhando no colégio não pagava a escola, e ainda tinha um dinheirinho para aliviar o bolso dela, então o Tarcísio me arranjou esse emprego de censor. Já ouviu falar nisso? Censor. Antigamente os colégios tinham os censores, que eram aqueles alunos mais velhos que se destacavam assim. Porque eu já tinha passado, nos primeiros 6 meses, eu tinha vindo do interior com aquela vida libertina, aí pintei a peste. Brigava todo dia. Se você tivesse nota 9, você só saía um horário no domingo. Se você tivesse nota 8, não saía nenhum horário, você ficava estudando. No domingo também, na banca. Aí eu só tava 0 de comportamento, que era mal criado, né? Brigando, encrenqueiro, era mago, mas tinha uma força da pele. Não, você vê esse paco, não tem que dizer, se eu pegar na mão do cara assim, se ele for fraco, quando eu tinha 18 anos, um saco de 60 quilos, 50 quilos, tá nas costas brincando. Mas depois o tempo vai, eu quase mato um câncer que eu tive no estômago. Há 13 anos ninguém vive como eu vivo não, rapaz. Não, eu estava numa festa ali do sobrinho da minha mulher, ele dizendo, rapaz, você não tem, porque está com 14 anos que eu não tenho estômago, não tenho estômago. Você sabe o que é você viver sem ter estômago, toda a comida descendo? Pois bem, aí eu fiz
Em 56 me casei, eu já era funcionário público, aí funcionário federal do IBGE. A minha adolescência foi só de estudo. Eu não tinha dinheiro para passear, para farrear, nem para nada. Naquela época eu não tinha o que fazer estudando, só se fosse maloqueiragem. Eu nunca dei para ser jogador de futebol e não tinha o que fazer. Então no colégio eu só fazia estudar. Minha esposa do vizinho de terra, conheci desde a escola lá no Cambuí. O pai dela era o dono da escola, não era o Estado, mas a casa era do fazendeiro, isso era o Manuel Joaquim de Jesus, que era o pai da minha mulher, e com prestígio político ele conseguiu a escola pública. E a casa ele deu, entendeu? Então a minha mulher e as irmãs dela foram meus colegas de colégio, de escola, desde sempre. Conheci a minha mulher desde menino. Noivado, namoramos 5 anos. E noivado foi, peguei e pedi, Manuel Joaquim. Seu Manuel, vim aqui, fui até com o cunhado dela e com o cunhado dele. Vim aqui pedir a Maria do Carmo em casamento. Não botei arrudei, nunca fui de arrudear nada. Ele disse, ela não quer? Ela estava presente. O velho, Manuel Joaquim, Dona Mônica, minha sogra, que era uma santa, a minha mulher, eu e a Leodora. O casamento eu pedi assim. Porque quando eu comecei a namorar com ela, o velho soube. Namorar de carta, não é namorar hoje, não. Eu comecei a namorar em agosto, precisamente no dia da festa da padroeira, aqui parece que é 27 de agosto. Não tenho bem certeza, depois vocês veem. Comecei a namorar com ela no mês de agosto. Eu só fui dar um beijo no rosto, não foi na boca não. Em abril do ano seguinte. Aí eu dei um beijo quase que roubado. Naquela época não era comum, não sei se já está agarrado na memória, se não for o cavalizal que ele não. Foi bem, aí nos casamos, fomos morar em Igreja Nova. De lá eu voltei para Passo de Camaragibe, aqui no norte. Depois eu fiz vestibular, né? No ano que por exemplo, eu me casei em outubro de 56. Fiz o vestibular de Direito, terminei o curso naquela época científico, né? Em dezembro, fiz vestibular em janeiro, casado com 3 meses de casamento. Quer dizer, casamento não atrapalhou, porque o cara quando está casado só pensa naquilo, né? Não, aquilo é outra coisa, você tem que ter... A sua vida tem que ser... Você tem que saber como vai terminá-la. Uma hora para comer, uma hora para dormir, uma hora para namorar, uma hora para brincar, uma hora para descansar. Então, eu fiz o vestibular em janeiro, 3 meses de casado. Passei, nunca levei pau, nunca fiquei na segunda época, nunca perdi ponto a ninguém. Pois bem, no vestibular que eu quase perco, porque eu acho que ia perder a turma toda. Nós éramos muitas pessoas, não devia ser uns 70, 80 na época. Quando chegou a primeira prova, foi de português. Prova escrita, naquela época o vestibular tinha prova escrita e prova oral. Na prova de português, a prova escrita eu abafei, que eu era um dos primeiros no colégio, em português, né? Aí tem uma nota desse tamanho assim. A nota de latim foi onde teve um negócio. Na segunda prova, aí eu tirei 2. E você me pergunta, e quem foi que tirou maior? 3 pessoas, 3 vestibulando, tiraram nota 3. E daí todo mundo, a maioria foi 2. E eu estava com a segunda nota, né? Eu pensei, se o cara me botar no pau, não vai passar ninguém, né? Pelo jeito que está sendo feito. Aí veio a prova de francês, não foi apertada, passei. Passei não, tive uma nota que dava a média. Então veio a oral. Quando chegou a primeira prova oral foi a de português. O primeiro a me examinar foi o diretor da faculdade, que, se você não ouviu falar, nota esse nome, que foi um grande jurista, intelectual, mestre, foi tudo. Jaime de Altavilla. Já ouviram falar.
quem não ouviu falar no Janotão? Era o diretor da faculdade e professor de Direito. Aí, quando eu cheguei, fui na hora de se dar oral, né? Eram dois. Ele arguía literatura e o desembargador Lavenério Machado, Zeferino Lavenério Machado, arguía gramática. Quando eu cheguei me sentei lá de frente com o doutor Jaime, ele disse, o que é que você sabe? Foi até bom comigo, não foi? Ele era bom mesmo. Eu disse, professor, o senhor pergunta o que quiser. Eu fui petulante, né? O senhor pergunta o que quiser. Aí ele me perguntou que eu falasse sobre a Inconfidência Mineira. Ora, eu ainda hoje sei. A Varega Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, aquela turma toda. Estudar quando fui ser juiz de Arapiraca, não tinha tempo. Aí então, não errei nada, deu um churro. Ele disse, vou dar nota 10. E disse para o outro, que eu ia ser examinado, o Lavenério, professor, foi o melhor aluno que eu já vi hoje, viu? Foi esse daqui. A mim, eu fiquei todo cheio de vida. Quando cheguei lá, o outro não mandou eu escolher, não. Ele mandou que eu. Botou uma frase de Camões, dos Lusíadas, e mandou eu analisar. Tem análise léxica e análise lógica. Hoje eu não sei como é que chama mais isso, que eu deixei mais era assim. Então ele mandou analisar logicamente. Eu aceitei tudo. Depois ele me arguiu sobre... Eu não sei qual foi o escritor que arguiu. Eu aceitei tudo. Aí ele disse, você aceitou tudo, mas eu não vou lhe dar 10. 10 é meu, vou lhe dar 9. Me deu 9. Tá bom. Agora na prova de latim, repare porque eu passei. Foi esse negócio de português que fez eu passar, acho que foi. Na prova oral de latim que eu tinha 2. Eu tinha que tirar 8 para fazer média 5. Se não tivesse, não passava. Eu não, todo mundo. Na hora eram 2 examinadores, um padre, que foi quem aplicou a prova escrita, e ele estava na oral também. Mas quando eu fui chamado, foi para o meu antigo professor de latim. Entendeu? Professor Domingos Sendino do Vale, me lembro até do nome dele. Ele chamava de Coca-Cola, porque é desse tamanho assim. Domingos Sendino do Vale. Aí quando eu cheguei lá, que me sentei, eu disse, professor, eu estou perdido. O senhor vai me socorrer, porque minha nota foi 2. Ele tinha sido meu professor de latim e sabia que eu não era um jejum em latim. Eu sabia mais ou menos, não? Aí ele mandou eu conjugar o indicativo presente do verbo S, que vocês nunca aprenderam, não sabem. É o verbo ser, em latim. Verbo ser, não tem? Quem estudou português, viu? Sabe disso, né? Então, ele diga o indicativo presente, conjuga o indicativo presente do verbo S. Aí eu disse, tá, acertei. Aí ele mandou eu ler em latim. Eu li. Mandou coisa bem fácil, né? Do latim, para ler não tinha problema. O problema era traduzir. Aí ele mandou eu traduzir só 2 linhas, né? Eu traduzi minha linha vaga e tal, mas eu tinha respondido a pergunta do verbo certo. Tinha lido em latim certo. Então, a tradução para o português não estava muito boa, só dá 8. Aí com 2,10 passei. Passei por causa disso. Eu acho que foi a nota da prova de português, e quando eles foram fazer a comparação, viram que não podia botar no pau alunos daquele tipo, né? O cara tirava, por exemplo, minha nota de português no meio de 60 e tantos candidatos, foi 3º lugar, parece que foi uma nota espetacular. Até ser juiz eu estudava, até ser juiz de Arapiraca eu estudava sempre, tudo. Aí eu divulguei como advogado quando eu era funcionário do IBGE, não, porque eu estava... Quando eu passei a ser funcionário do antigo IAPI, que vocês não conheceram,
Antigamente, eu vou dizer ligeiramente aqui, tinha IAPI, IAPC, IAPTEC, IPASE, IPM. Olha, tanto IP que era perto. E eu era do IAPI, fiz concurso, que era o melhor instituto que tinha no Brasil. Fui nomeado, passei em 5º lugar nesse concurso. Aí fui nomeado, deixei o do IBGE. Primeiro emprego, que o outro também pagava mais. Aí fui morar em São Miguel dos Campos, terminei os estudos de Direito. Cheguei lá, já estava na 4ª série de ginásio. Quando eu comecei a estudar, eu morava em Patos de Camaragibe. Coincidentemente, nesse ano, a faculdade começou a exigir frequência. Puta merda, olha. Eu saí do Patos de Camaragibe, 5 horas da manhã, no ônibus. Chegava na Praça Montepio, às 8. A aula começava às 8. Eu saía do ônibus correndo, é onde tem uma banca de revista ali, tinha um hotel velho que chama Hotel Português. Então assim, eu estava na coisa. Eu vinha 3 vezes na semana para responder a chamada. E 2 enrolava e fui que passei. Pois bem, quando eu me formei, para e passo, eu fazia o quê? Eu era professor de matemática, que sempre fui muito bom, e era advogado. E era funcionário do antigo IAPI. Aí eu vivi a minha vida de bom afogado. Tinha um Jeep, que era o carro daquela época, que não tinha estrada, você tem que ter carro. Se for um Jeep, o ter rural era barão. Para ter rural tem que barão, né? Não era funcionário do Jeep mesmo. Aí então, me deu vontade. Não, eu conheci na época. Minha vida foi cheia de coincidências. Um dia de sábado eu estava no cartório lendo um processo, quando o escrivão, que é tabelião também, gostava muito de mim, porque em São Miguel eu saí de lá chorando. Quando eu saí de lá para serviço, saí chorando. Eu me tratava como um herói. Pois bem, eu só fui ruim na Arapiraca, porque Arapiraca é fogo. Se você não for ruim, o povo engole. Pois bem, aí então, eu estou no cartório dele quando chega o doutor Moura Castro, que era o presidente do tribunal. O doutor Moura Castro é um dos homens a quem eu devo tudo que eu sou. Porque foi ele que me fez juiz. Era complicado. Aí eu fui apresentado assim. O doutor Moura, quando ia sair, sim, doutor Moura, eu queria lhe apresentar aqui o doutor Lenine. É meu amigo, é um novo advogado que tem aqui na cidade, um homem muito inteligente. Aí ele fez uma apresentação de gabarito, não foi? Aí o velho disse assim, olha, se você precisar de alguma coisa lá no tribunal, estou às suas ordens. E aquilo me veio um negócio assim, me deu aquela vontade de ser juiz. Achei aquilo bonito, aquele homem grafino, educado, me tratando daquele jeito. Eu disse, eu vou ser juiz. Aí eu vou fazer o concurso para juiz. Passei. E agora, meu Deus, como é que eu vou fazer? Naquele tempo só era juiz quem era filho de desembargador, de altos fazendeiros, de usineiro, de gente rica. Porque era tudo por debaixo dos panos. Acho que os cabras sabiam até das provas. Mas como eu confiava no meu cadadal, onde que eu tinha era a cabeça, aí meti a cara. Passei em 5º lugar. Fiquei. E agora, meu Deus? Para ser juiz, você tem que entrar numa lista de 3. O tribunal escolhia dos que passaram 3 nomes. Podia ser o último, o primeiro do tribunal. Ficava a escolha dele dos que passaram no concurso, ele tirava 3 para mandar para o governador nomear. Eu estou morto ainda, eu comigo. Comecei a pensar. Aí um dia eu estou na casa de um cunhado meu no Junqueiro, quando o major Luiz Cavalcante, que era o governador, foi almoçar na casa dele. E eu, que era professor lá no ginásio do Junqueiro, professor em São Miguel, advogado na região, já estava meio metido a galo cego, né? Aí o meu cunhado também me chamou para ir para o jantar, para o almoço com o governador. Então o governador chegou só com o motorista e um amigo dele.
E eu e os dois cunhados, o Antônio, o João e o Tarcísio, o Eleodoro, que era muito amigo do Major. Eu sei que o almoço foi com essas pouca gente. Quando terminou o almoço, o Major saiu assim, doido. Chegou lá na sala e o meu cunhado ficou sentado sozinho com um palito nos dentes. Com um matuto, né? Palito nos dentes. Aí eu vi de cá, saí para lá, quando cheguei lá, me sentei em frente a ele. Senhor governador, eu vou lhe pedir um negócio, o senhor não leva mal. Mas se puder, eu fico lhe agradecido eternamente. Mais ou menos desse jeito. Olha, eu fiz concurso para juiz, tirei em 5º lugar. E eu vou lhe pedir, fazer um pedido. Quando meu nome chegar lá, se o senhor se lembrar e puder, ir no meio. Olha que eu já tinha um cunhado deputado, mas não pedi a ele. Aí então, ele disse, está certo, eu não assumo o primeiro compromisso, não assumo o compromisso com o senhor, me chamou até de senhor, com o senhor de pedra e cal, expressão dele, porque eu já tenho um compromisso com o doutor Alberino. Ele está ali numa foto que você tirou minha, está ele, o Maurício Fernando e eu, né? O doutor Alberino está ali. Ele disse, eu não assumo o compromisso de pedra e cal porque eu tenho um compromisso com o doutor Alberino. Mas a outra vaga é sua. Aí, o doutor Moura, que tinha me dito, quando eu precisasse dele, eu procurasse, eu digo, que agora eu vou procurar o desembargador, né? Porque tinha que arranjar gente para eu ir para o tribunal. E lá eu tinha sido meu professor, só tinha o Lavenere, foi professor da faculdade, era desembargador, lá. E o Osório Gato, que foi meu professor também. Aí mas só esses dois precisam, na época, acho que 7 desembargadores, 7 ou 11, não, 11, era. Aí eu digo, estou perdido, mas vou falar com o doutor Moura. Aí fui falar com ele. Ô doutor, o senhor me disse quando eu procurasse, apesar do senhor, eu agora estou precisando, o senhor me ajuda a entrar numa lista que eu não conheço quase ninguém aqui. O desembargador eu não conheço ninguém, só o senhor, que foi apresentado, o desembargador Zé Ferino, que foi o meu professor, e o desembargador Osório Calheiro Gato, que foi meu professor também. Se o senhor me ajudar, eu fico gato. Ele falou, vou lhe ajudar. Aí ficou certo para me ajudar, né? Então, tinha aqui um desembargador que tinha um candidato e queria nomeá-lo. Fui falar com o major, o governador, ele disse, eu não posso nomear ninguém porque eu tenho um compromisso com o doutor Lenino, cunhado do deputado Tarcísio, tá ficando. Aí ele disse, tudo bem, quando puder. Era um doutor Jairo que ainda está vivo, foi presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal Eleitoral, é do meu concurso, ainda está vivo, e é meu amigo. Aí então, o Marçal descobriu que eu era preferido do governador e disse para o Moura Castro que não era para votar em mim não, que ia botar o amigo dele, que era o doutor Jairo. Porque se eu fosse, o governador ia me nomear. Porque eles estavam botando 2 caras, o que passou em primeiro lugar no concurso nunca foi nomeado, era do Recife. E o outro, ele era um juiz do concurso anterior, mas ele não queria com raiva do pai desse juiz, que era um advogado encrenqueiro. Aí esses dois entravam. Então, quem fosse estava na boa, né? Então o Marçal, sabendo disso, disse para o Moacá, se você botar o Lenino, eu do voto. Que eu quero é o... Aí o doutor Moura mandou me chamar na casa dele. Você que é homem decente. Olha, Lenino, não vou botar na lista agora não, porque o Marçal, ele disse, ele contou a história. Tudo bem. Na terceira lista, ele me botou na lista. Não tinha mais ninguém do Marçal, ninguém pediu. Ele me botou na lista. Aí lá vou para o palácio com o Tarcísio, que era deputado. Tarcísio de Jesus, lá do engenho, vizinho, desde menino que eu conhecia, era deputado, meu cunhado. Aí chegamos no palácio, ele entrou para a sala do governador e eu fiquei cá fora, né?
não podia entrar. Deputado tem, mas eu não, tinha que ter permissão. Aí demoraram bem uma meia hora para lá, quando saiu conversando e abraçado, essa coisa toda. Eu me levantei, claro, para cumprimentar o governador, ele me deu a mão. E eu correspondi. Aí ele botou a mão no meu ombro e disse assim, eu estava na lista, né? Meu caro doutor, eu dessa vez não posso lhe nomear. Seu Aldo e meus amiguinhos aqui, eu olhei para o governador, com vontade de mandar ele. Mas eu respirei fundo e disse essa expressão. Muito obrigado pela franqueza de Vossa Excelência, governador. E até logo. Não dei a mão a ele e fui embora. Isso mesmo. Ele disse assim, que não podia me nomear naquela vez. E eu também não perguntei por que, só fiz ele. Muito obrigado pela franqueza dele e até logo. Fui embora. Estupidamente, nem me despedi. Deu uma raiva tão grande na hora que me deu vontade de dar um burro na cara dele. Sim, porque me prometeu. Se você não pode cumprir, não prometa, pai. Ninguém é obrigado a prometer, mas é obrigado a cumprir. Eu aprendi muita coisa na vida que até hoje eu não abandono. Pois bem, aí ficou. Ele nomeou outro. Aí vem a quarta investida, né? Aí o Bonacacha, já sabendo disso, e os desembargadores já sabiam dessas coisas, me botaram no primeiro lugar. Aí já deixaram os outros para lá e quem foi na lista aí, cabeçando fui eu. Tive os 11 votos no tribunal todo, quando eu fui nomeado. Né? Aí o Tarcísio, que é deputado, me telefonou. Nessa época tinha telefone. Falei, Lenine, vem para cá para a gente ir para o palácio, que você saiu na lista, o seu nome foi para lá. Eu disse para ele, se você não for, não quero mais falar com esse governador, se você for, e ele me nomear, eu não assumo, não vá. Deixe lá. Ele prometeu, já fez uma cagada uma vez, desculpa a expressão, eu não vou mais não, e não vim. Depois de 10 dias, saiu meu nome. Ele me nomeou. E eu tenho aqui a nomeação. Aí então eu fui para Sombrais, assumi a comarca de Sombrais no dia 14 de dezembro de 1964, um dia de segunda-feira. Naquele dia, almocei na casa do doutor Moacir. E parti de meu jipe com o irmão que eu tinha, para lá. Quando eu cheguei na ladeira, lá perto da casa da descida, uma ladeira da peste, nunca foi a Sombrais não, né? Por lá por cima, pela ladeira. É uma ladeira, assim, meio, não é? Era na época, quando eu morei lá. Cheguei lá em cima, parei o jipe, eram umas 10 horas. Não, umas 10 horas. Não sei, não almocei nesse dia na casa do moço, não, foi outro dia. Aí fui fazer xixi, meu irmão, olhei de cá, vi aquela cidade desse tamanho assim, aquele lugar feio. Eu digo, mas meu Deus do céu, onde eu vim me meter, saí de São Miguel, pertinho de Maceió, para vir para aqui. Aí me arrependi com uma peste. Bom, mas não tinha mais jeito. Quando cheguei lá, estava presidindo o audiência do doutor Telmo, que tinha sido promovido para Trepu, e dada essa vaga que foi onde eu fui nomeado, né? Aí então, eu já conheci o Telmo desde estudante, a gente, conversando, tá? Assumi a comarca. Aí fiquei quando cheguei, que fui receber o primeiro salário, a Aldo Sandros, a moça saí de Sombrais para receber na coletoria de Arapiraca, porque em Sombrais não tinha banco, não tinha nada. Sombrais não tinha nada nessa época. Só um povo humilde e bom, nunca vou deixar de ser. Adorei o povo de Sombrais. Pois bem, aí, quando a moça me deu o meu salário, de um envelope, aqui na mão, saí, peguei o carro, a coletoria era ali mais ou menos por onde é aquele supermercado Unicompra, né? Era por ali assim. Aí eu fui embora. Quando cheguei na Lagoa da Canoa, vocês sabem onde é, não sabe? Subi aquela rampa, que não tinha nada por ali, era tudo deserto. Eu parei, saltei do carro, olhei para a Arapiraca e digo, agora eu vou contar o meu salário.
Quando olhei, rapaz, aí chorei. Porque o salário de juiz era menor do que o meu salário de funcionário federal. E eu ainda pedia deixar de ser professor, porque eu não tinha quem ensinar em São Brás. E não podia divulgar aqui, eu não podia, como juiz, não podia divulgar. Aí eu chorei. E foi que o fim da minha vida. Cheguei em casa e disse para minha santa mulher, aqui isso é todo o dinheiro que nós temos para passar um mês. Não me peça nada mais que eu não tenho. E assim começamos a vida, tá? Um ano e meio depois eu fui para Junqueiro, e depois eu fui promovido para Santana do Ipanema, passei um mês lá, aí vagou Arapiraca, ninguém queria, porque Arapiraca era um horror naquela época. Aí então, ninguém queria ir. Eu tinha naquela época isso foi em 68, eu tinha 34 anos, ia fazer 35 em outubro. Eu disse, rapaz, eu com 34 anos, ser juiz da segunda cidade do estado de Alagoas, eu vou embora, né? Vou para lá. Aí pedi remoção. Pedi remoção, ninguém quis, ninguém foi, eu sozinho. Aí o tribunal me deu, o governador fez. Eu fui agradecer. O chefe de gabinete dele era o coronel Gerson Agulho. Aí ele foi lá e disse, depois de ver, doutor Ladino, tem muita gente aqui, o governador não pode me receber não hoje. Eu disse, ô coronel, hoje o senhor me faz um favor? Diga ao governador, lá minha filha, o governador gostava de mim, né? Por vários motivos. Não era porque eu era político, não. Até porque ele sabia que eu era um homem independente. Tudo bem. Mas eu assumi, sim, vou voltar do dinheiro. São Brás, quando eu cheguei em casa, cabisbaixo, disse para minha mulher esse negócio do dinheiro. E ela sempre foi uma santa. Minha mulher é uma santa. Está com 62 anos que a gente vive juntos, então, sem brigar e sem nada, é santa, né? Porque eu tenho defeito. Eu já comecei chegando, fazendo o seguinte, quando eu cheguei, que me apresentei lá, a dona do cartório na época era a dona Maria de Lourdes, que hoje ainda tem um cartório. É a avó do Dudu, é uma pessoa do bem, tem um cartório de terceiro ofício ali na rua Estudante, né? Era ali, o cartório naquela época, ela era escrivã também. E foi quem primeiro trabalhou comigo. Eu olhei para ela e disse, a senhora tem 24 horas para me apresentar todos os processos que tem aqui na Comarca, o processo da Comapé. Ela ficou preocupada, quem estava fazendo uma audiência lá era o doutor Alberino, porque fez concurso comigo e foi o preferido, né? Mas era juiz de Limoeiro, não tinha chegado nem no outro canto, só tinha ficado no Limoeiro. Me barrou na nomeação, mas eu tive sorte, porque eu vou contar uma passagem para vocês, porque eu fui nomeado por merecimento. Parece que na história da magistratura foi o juiz que foi nomeado mais ligeiro da segunda. Porque você começa da primeira, segunda e terceira, né? E eu fui da primeira para a segunda com menos de 3 anos de juiz. Por quê? Eu sei que aí eu fui para Santana, quando eu fui agradecer o governador, umas 2 ou 3 semanas, ele disse, eu disse, mas governador, por que é que você faz isso? Para uma terra daquela, um negócio perigoso, era muito perigoso Santana do Ipanema. Terra de fora, aquele povo pistoleiro daquele tempo, você já ouviu falar, não já? Aí ele disse, Larine, porque eu lhe conheço, sei que o senhor é um decente, e aqui quando se fala em juiz que sabe ler, você está na lista? Foi ele quem disse. Quando se fala em juiz que sabe ler, porque tem alguns negros que não passavam, não sabia de nada. Aí então, agradeci e fiquei na Arapiraca. Alberino, quando eu disse que estava 24 horas a Dona Maria para ela me dar os processos. Quando eu saí entrei para o gabinete, ele ficou fazendo a audiência que ele estava fazendo. Aí ele disse, Maria, ele era primo da Dona Maria, esse doutor Alberino. Maria, não se preocupe não, porque ele é muito exigente, viu? Tá? Eu já conheço desde menino, que ele se conheceu desde o colégio. Ele é muito exigente. Eu sempre gostei de tudo correto. Aí, mas quando foi no outro dia, eu comecei a refletir dessa Dona Maria que não passasse 24 horas, não. Porque
você pode errar. Ruim é você não reconhecer o seu erro. Você erra. Todo mundo erra. Quem não errou? São Pedro, que foi escolhido por Jesus Cristo, errou 3 vezes. Ele não negou Jesus Cristo 3 vezes, né? Pois bem, aí então eu fiquei na Arapiraca, aí me deparei com os amigos. Arapiraca nessa época não tinha muita coisa, não tinha nada. Não tinha uma fábrica. Para não dizer que não tinha fábrica, tinha uma fábrica de vinagre do João Lula. João Lula, na aquela rua da Quitanda, não sei como é o nome daquela rua. É por trás da rua da Praça Manuel André. Era antigamente Rua da Quitanda, não sei como é o nome daquela rua. Essa fábrica de vinagre, quando eu cheguei lá, tinha essa fábrica de vinagre que era do parente do Alonso. João Lula, acho que é João Lula. Não tinha mais nada. O Alexandre ainda não tinha. O Aurelino vendia queijo na feira. O Zé Pivete vendia roupa feita na feira. Conheci assim por você. O Zé Pedro da Aravel vivia jogando, plantando fumo nas caíbas. Tinha não era uma agência, um posto da Volkswagen na Arapiraca. E era o Mané Agostinho, pai do Maurício Fernando, que era o dono disso. Que depois ele vendeu o Zé Pedro, que se transformou naquela potência. E tinha então muitas empresas que vinham da Bahia, Parama, Ervo, aquela Merino Portugal, um bocado de coisa assim, e fazia aquela. Era o que dominava a Arapiraca, era o fumo, né? A Arapiraca cresceu impulsionada pelo fumo. E depois veio vendo essas coisas. Eu não participei intensamente da vida de Arapiraca, porque eu pensei na vida de Arapiraca fazendo o meu papel. Chegando no cartório às 8 horas da manhã, saindo do meio-dia, chegando às 2, saindo às 6 e levando o processo para casa, para resolver a minha obrigação. Depois, quando fundaram a Faculdade de Filosofia, fui convidado para ser professor e fui. Quando cheguei lá, dei umas 3 ou 4 aulas, mas vi que o povo não queria estudar. Aí eu digo, mas como é que eu saio? Passo o dia todinho trabalhando. De noite, depois de eu estar descansando, ou lendo, ou estudando, ou fazendo trabalho, veio da aula e ninguém quer. Aí cheguei lá e disse para o diretor, disse que era o diretor. Vocês eram um padre? Eu falei, quando você é um diretor? O diretor não vem mais ensinar não quer mais dar aluno, porque o povo não quer aprender. Já tinha sido professor do Colégio do Moacir e também deixei pela mesma razão. Quem quer aprender, eu não vou perder tempo, pô. Né? Eu não preciso desse negócio, por que eu vou perder tempo? Não tem dinheiro extra, e nem eu queria. Porque quando eu cheguei na Arapiraca, o juiz tinha uma verba para aluguel de casa. Eu fui na prefeitura e disse, prefeito, não pode cancelar essa lei porque eu não quero. Comecei logo com isso daí. Eu tenho um filho que é juiz, foi juiz de Itaipu. Eu disse a ele, meu filho, faça o que eu fiz. Não receba gasolina, nem receba comida, não receba nada. Mas não deu outra. Quando ele chegou em Itaipu, que foi pagar o primeiro mês a pensão, a mulher disse, não, o senhor não precisa não pagar, doutor, quem paguei é a prefeitura. E era mania dos outros, né? Aí meu filho disse, não, eu vou pagar. A mesma coisa foi quando botar gasolina no posto. O rapaz disse a mesma coisa, não, eu quero pagar. E ficou. Na Arapiraca, eu fiquei fazendo as coisas que o juiz devia fazer. E participei da vida em sociedade. Nunca deixei de ir para as festas, para o carnaval, brincar. Você já viram ali a fotografia minha, saindo do carnaval, depois de ter tomado um belo uísque. Tem ali uma fotografia minha tomando uísque com a Altemar Dutra e o Dinho do Consumicultor. Você ainda conhece o Dinho, tá? Claudiarano Valeriano, não conhece? Quem é que conhece? Eu conheci o Dr. Moacir desde 1952.
quando ele trabalhava como balconista na farmácia Minerva do Comércio. Estudava direito com esse rapaz, Tarcísio de Jesus, que na época não era meu cunhado. Em 52 o Tarcísio me chamou, vamos lá na farmácia comigo, no colégio, né? Trabalhava lá. E fui com ele. Ele comprou um remédio, quando nós saímos, foi o doutor Moacir que o atendeu, porque era colega de faculdade, né? Quando nós íamos subir da catedral a pé, naquela época ninguém tinha carro mesmo, eu alcancei, porque aqui em Marcelo só tinha 2 carros. 2. Depois eu digo que é. Aí então, quando nós íamos subir da catedral, eu disse, olha, aquele é um rapaz, de uma família boa, é um bom aluno, foi seminarista, é uma pessoa de bem. Aí não fez antologia. O tempo passou, foi em 55, o Moacir formado, formou em 54, o Moacir foi ser meu professor de Direito, no curso de Comércio. Mas logo deixou, passou 2 meses, porque foi ser diretor do Colégio Bom Conselho, que o Patrão designou. O Patrão que eu falei no começo da nossa conversa, né? Aí eu conheço o Moacir e acompanhei de perto todos os atos da minha vida, tudo. Então, quando veio, tanto assim, como o Moacir, quando foi casar a segunda vez, eu fui a única pessoa que ele perguntou se o que era que eu achava. Que quando ele ia se casar com a Luísa, que é a mulher dele agora. Ele disse, a Luísa é uma mulher do bem, moça boa, você está certo. Eu acho que até agora deu certo, que nós estamos vivos, juntos, né? Ele nunca me reclamou nada. Pois bem, aí eu conheci o Moacir a fundo. E a vida dele. O Moacir, todo aniversário dele, ou eu almoço lá ou ele almoça comigo. Porque eu sou do dia 7 de outubro e ele do dia 2. A gente, nesses 2 dias, sempre está junto. Isso faz muitos anos, quer dizer, desde que eu fui para Arapiraca, ela está com mais de 50 anos, que a gente faz isso todo ano. Todo ano. No dia 2 eu almoço com ele, no dia 7 ele almoça comigo. Esse ano ele não veio, esse ano que passou, porque estava doente. Tudo bem, não tem problema nenhum. A vida da gente é assim, um dia você chora, outro dia ri, né? E fiquei em Arapiraca. Participei, por exemplo, da criação da Casa dos Velhinhos, que ainda hoje sou sócio. Na Casa dos Velhinhos, eu contribuí todo mês para manutenção, vou até aumentar a mensalidade. Quando eu cheguei em Arapiraca não era grande. A população de Arapiraca era 50 mil habitantes do município. 25 mil eleitores, 25 mil e tantos eleitores. Mas tinha Feira Grande, que o juiz não era comarca, era de Arapiraca. Tinha Lagoa da Samoa, que ainda hoje não tem juiz, que é de Arapiraca. E tinha Caíbas, que ainda hoje não tem juiz, é de Arapiraca. Então, quando eu cheguei naquela época com 34 anos, juiz sozinho, não tinha uma junta de trabalho, não tinha nada mais. Eu tinha que ser juiz para tudo. Eu fiquei doido. Um dia eu vim dizer ao governador, me ajude, eu vou perder o juízo, eu não quero atrasar nada e não posso fazer. Tudo não tem como ficar. Eu sei que depois de 3 anos de sofrimento, eles criaram, o governador, depois de tanto eu reclamar, criou uma vaga para Arapiraca. E hoje já tem, sabe quantos juízes tem lá? 12 do Estado, 3 federais, 2 de trabalho. 17, 18. 12 com 5, 15, 2, 17. Tem 17, tem uns 20 juízes em Arapiraca. Porque tem um de Feira Grande, né? 18. Aí você diz, mas agora está tudo grande. E você acha que cresceu 18 vezes, foi? Quando eu fui juiz, tinha 50 mil habitantes. O Arapiraca tem 220 mil. Só cresceu 4,5. É verdade? Só devia ter 4 juízes em Arapiraca. Tem 12 só do Estado. 3 federais, porque o meu neto é juiz lá. Juiz federal lá, Cristiano de Jesus Pereira Nascimento. O cara chegou com eu estava fazendo audiência lá no Arapiraca, com um cartão do meu cunhado, que era deputado. Eu estava fazendo ali, eu o bolso do paletó aqui, e o cara ficou assim no canto da sala, em pé. Não me disse nada. Quando eu terminei a audiência, ele me perguntou, doutor, e qual é a resposta para aquele cartão? Eu puxei o cartão do bolso.
Rapaz, rasguei da vista dele e joguei no lixo. Essa é a resposta que eu dei. Satisfeito? No mesmo dia, não, no outro dia peguei o carro, vim para aqui, para Maceió, disse para o Tarcísio de Jesus, que era deputado, meu cunhado e meu amigo, e um homem de bem. Eu disse, Tarcísio, você não deixe de mandar cartão para mim. Agora, toda vez que você der um cartão, digo, você tenha cuidado que aquele menino é meio doido, para não chamar de doido. E às vezes eu sou doido, sou mal educado. Então, eu não estou preocupado com isso, não. Não estou preocupado com o elogio do povo, estou preocupado comigo. Viu? A eleição de Arapiraca, eu só fiz duas. Do prefeito João Batista com o Alonso. E a outra do João Nascimento com o Geraldo Lúcio e o Nascimento Leão. Eram dois numa sublegenda naquela época, né? Aí então, mas essa eleição me marcou porque aí eu fiz uma eleição com todos os Fs e R. Não houve um recurso nenhum, não houve um protesto nenhum. Todo mundo tinha um advogado, eu botei tudo certinho. Quem contava os votos, a junta apuradora, era eu o presidente. Do outro lado era o professor Manuel, que vocês conheceram, era afiliado da Arena e um homem de bem que eu nunca ouvi dizer que fosse um homem de fé. Você não já ouviu falar do nome do professor Manuel? Se existiu na Arapiraca um homem de bem, se chamava Manuel Barbosa. Bernardino Barbosa, tem Bernardino. E o outro era o Enos, um cara do Banco do Brasil, homem de bem, nós três. Eles contavam todos os votos e eu contava todos os votos, porque naquela época era cédulazinha, né? Quase não termina de contar. Passei 5 dias, sabe por quê? Porque o governador queria, o Suragi queria ganhar de qualquer jeito a eleição em Arapiraca. E eu sabia que naquela contagem de votos, muitas vezes o sujeito conta aqui 20 para você, mas ele botou 2 daquele. Na frente bota um do outro e vai enxertando aquilo dali. A eleição foi no dia, naquela época eu nem sei quando era, novembro, outubro, né? Não, novembro, naquela época parece que era novembro. Eu sei que, feita a eleição, passei 5 dias para apurar. Depois, no dia 4 de dezembro, a Arena já tinha contado tudo, já estava diplomado, prefeito, vereador e tudo. A Arena vai e entra no Tribunal Eleitoral com um recurso contra mim para anular a eleição, dizendo que eu roubei a eleição. Aí eu fiquei puto, rapaz. Vieram para aqui para o tribunal, eu me defendi, perderam aqui, não se conformaram. Não, começaram na Arapiraca, né? Eu não aceitei a coisa, porque era a destempo, era intempestiva, como se diz na vida. Aí eles recursaram para o tribunal, perderam por unanimidade, não teve voto a favor da Arena. E nisso todo dia, todos os jornais de Alagoas falavam contra mim. Só tinha um jornalista no estado de Alagoas, que não sei se vocês conhecem, se conheceram, dê um abraço quando encontrar, que eu mandei. É o Gondim. Isso aqui é Gondim, esse ano. Ele é do... Esse ano são de Brasília, lá um Gandola, lá um negócio de jornalista. Arthur Gondim. Pois bem, era o único que me defendia, quase todo dia ele me defendia. Eu sou acusava de ir lá. Eu tenho tudo recortado aqui, de jornal de dia, viu? Aí perderam por unanimidade aqui no tribunal, recursaram para Brasília. Anular a eleição. Chegaram em Brasília, dei um voto. O tribunal manteve a eleição, porque não tinha como anular. A eleição é assim, tem prazo previsível. Você tem 3 dias para fazer um recurso. Se você não faz, no 4 você não entra porque você perdeu o tempo. Perdeu o prazo. Ora, eu diplomei os eleitos no dia 20 e foi 21 de novembro. O cabo vai entrar para pedir anular a eleição em dezembro, ficando doido, né? Arapiraca me deu tanta coisa boa. Tem um filho que foi feito lá, esse que é juiz. Não nasceu lá, nasceu aqui. Mas foi gerado em Arapiraca. Eu melhorei de vida lá sem roubar. Como? Você diz. Quando eu cheguei em Arapiraca, eu ganhava os 3 salários.
era rico, só andava de carro do ano. Os cabas não sabiam por quê, sabe por quê? Porque tinha um salário de juiz e tinha na época, hoje, quando você vai entrar lá por fora, você não paga uma taxa para as coisas, naquela época o juiz tinha uma percentagem naquilo. Sempre se pagou aquilo, né? Hoje não tem mais. Mas naquela época tinha, eu fazia com aquilo mais 2 salários. Aqui, pagar. Só morei numa casa, Rua Teodorico Costa. Na esquina com a Rua do Sol, feito o curso no Cultura, que era a Rua Teodorico Costa. A última casa que me parece que não sei se é um negócio de carro, guarda-carro. O cara que comprou já morreu até. Derrubou e fez. Eu acho que é um armazém de qualquer coisa. Nunca mais eu passei lá. O outro era do Costa número 70. Antes era do seu Atílio José da Silva, um comerciante de Arapiraca, comerciante de fumo. Ele era meu vizinho, sabe? A casa dele, e essa casa era dele, que ele comprou. Quem construiu foi o Hélito. Já morreu o Hélito, acho que foi quem construiu essa casa. Aí, o Hélito, embora o doutor Wilson Guerra lá da Palmeira. Aí o senhor Atílio quis sabe fazer o quê? Botar uma placa, residência do juiz da comarca. Eu disse, senhor Atílio, o senhor está ficando doido? Botar aqui na minha casa? Não. O senhor pode botar na sua casa. Maior comprador de fumo de Arapiraca, está certo. Mas botar a residência do juiz? Rapaz, que coisa engraçada, né? Senhor Atílio, comprei ele. Depois eu comprei a casa a ele. E houve até uma coisa engraçada nessa casa. Eu vi uma noite de lua, eu e a minha mulher, nós estávamos conversando na casa da dona Mariquinha, uma senhora ela que é muito amiga da gente, mãe da dona Maria, da dona Teca, da dona Coisa, mãe do Tutimé. A Teca, mãe do Ed César. E a dona Maria, é a avó do Dudu da esposa. Vocês conhecem todo mundo, né? Que é de Arapiraca, conhece. Ou já ouviu falar. Pois bem, e a gente ia quase toda noite, eu ficava pé da vida porque a minha mulher me chamava. Mas ela também não fazia nada, eu ia para agradar quando podia, né? Não tinha muita coisa para fazer. Uma noite eu e a mulher, umas 10 horas da noite, o Atílio, uma lua cheia, nunca me esqueci disso, rapaz. Uma noite bonita da pega. Eu parei, boa noite, senhor Atílio. Estava contemplando a luz, certo, doutor? Está tão bonita, né? Isso é verdade. Senhor Atílio, o senhor não quer vender aquela casa, não? Ele disse, estou vendo. Ele disse, quanto o senhor quer? Ele disse, eu quero 300. Eu disse, e eu dou 250. Não, eu dou 200, foi. Ele disse, eu dou por 250. Eu disse, não quero não, senhor Atílio, eu não posso. Não quero. Quando foi mais em outros dias, assim, passando um dia, ele me procurou, ele era vizinho, disse, doutor, eu vendo a casa sua por 200. Ele disse, agora tem uma coisa, o senhor fica com aquele armazenzinho que eu comprei ali, que era assim, que tinha comprado um armazém naquela época, agora eu dou por 100, e os outros 100, eu vou tomar emprestado na Caixa Econômica. Rapaz, eu gosto de fazer só ficar no campo, olhando no mato. Olhar assim. Mas eu não tenho mais, porque você chega a um ponto. Eu, no meu caso, que eu sempre gostei de ler, eu só faço ler. Eu gostaria de ter um lazer, não, um trabalho qualquer, que minha mente está totalmente boa, rapaz. Eu me lembro de todos os detalhes da minha vida. Mas ninguém me convida para nada. Eu não vou dizer que eu vou. Nunca fui convidado para não dizer, depois que eu me aposentei, fui assessor do Tribunal Eleitoral. E ali tem um título de comendador eleitoral. Não sei se vocês viram, não? Não viram, tem um retrato com meu filho, que é juiz. E eu ali fui comendador eleitoral, sou comendador de Arapiraca, sou cidadão honorário de Arapiraca. Entendeu? Fui professor em Arapiraca.
O meu sonho hoje é viver mais 5 anos. Só tenho isso. Mais nada. Quando eu morrer com 90 anos, posso morrer. Para mim, a família, para mim, é uma entidade sagrada. Eu tenho 3 filhos, só me chamam de painho. Aquele ladinho daquele tamanho. Você conhece? Conhece? Só me chama de painho. O que às vezes chega aqui, painho, às vezes ele chega aqui, gracejando, me chama de Tonho. Sabe por quê? Porque é o apelido que a minha mulher, como meu nome é Antônio Ladino, meu nome próprio é Antônio Ladino. Todo mundo só me conhece como Doutor Ladino. Mas eu tenho um Antônio, porque o padre não me batizou só como Ladino. Quando eu nasci e havia como o nível estava em ascensão, o padre disse, seu Pedro, não posso botar esse nome. Então meu pai disse, seu Antônio, bota o nome aí que o senhor achar melhor. Aí na igreja eu sou Antônio. Aí meu pai me registrou também. Ele, que era católico, obedeceu Antônio Ladino Pereira. E eu por isso fiquei com esse nome, Antônio Ladino Pereira. Eu nunca tive medo de nada, pode botar aí. Eu tenho aí um livro, Os 4 Gigantes da Alma, que eu vou dizer a vocês que compilei, de Mirei Lopes, um escritor, parece que é espanhol, é argentino. É um livro arretado. Ele tá até por aqui que eu estava lendo sobre o medo mesmo. O medo é um gigante. Eu nunca tive medo. Eu me lembro uma vez, a respeito de medo, o Claudio Lima, que era meio doido, você já ouviu falar já? Um dia ele chegou no cartório, eu não era mais deputado, porque o último julgamento dele foi comigo. E então o último julgamento do Claudio eu era o juiz de Arapiraca. Aí ele sempre me teve um respeito especial, mas nesse dia ele já, no fim da idade, já estava divulgando, mas se cismou de brigar comigo, fazia não sei porquê. E eu sabia. Eu não fazia o que ele queria. Esses cabras antigos, políticos antigos, era assim. Aí, mas eu queria que as ações mais difíceis, que ele sabia que precisava de mais carinho, ficasse comigo. Você é um filho da pé. Quando um dia ele chegou no cartório e disse assim, eu quero falar com o senhor, você já está falando isso lá no seu gabinete, você pode estar. Cheguei lá e disse, olha, eu vim aqui porque eu não tenho medo do senhor. Mas sei que o senhor não tem medo de mim. Eu disse, aí é verdade, você disse uma coisa certa. Ele me chamasse, eu só chamava ele de você. Eu não tenho não, não tenho medo de nada, nenhum, nem de lobisomem, nem de alma de outro mundo, nem de homem, nem de nada, porque eu não faço medo a ninguém. Aí ele terminou fazendo um lado de riso e disse, é verdade, está certo. Vamos passar uma esponja, não sei, passa a esponja lá, porque eu não tenho o que fazer. Nunca fiz nada, o meu não é despacho, né? Porque às vezes eu fazia ironia, me lembro do João Batista, você não conhecia o nome do doutor João Batista, foi prefeito, foi advogado, era um advogado bom. Mas um dia ele deu uma de João sem braço, entrou com a petição de apelação fora do prazo. Mas para cima de mim, o doutor João Batista, ainda hoje tem esse despacho que eu dei, só de gozação em cima dele. Entendeu? Não é possível que ele fizesse um negócio daquilo. Todo advogado, pelo menos o doutor João Batista, ele fez aquele negócio e ainda feria. Cadê que ele fez mais nada? Ainda você tem 10 dias, você vem no 15º e está me achando com cara de menino besta? Eu quero ser lembrado como uma pessoa comum. Porque, infelizmente, eu tenho 85 anos em outubro e, a não ser ter cumprido com a minha obrigação de funcionário público, nunca fiz coisas relevantes em prol da humanidade. É essa única mágoa que eu levo na vida. Tem gente que se dedica, que vai atrás, porque uma coisa que você... Outro dia eu estava lendo um discurso que eu fiz para as voluntários da caridade, um trecho que eu digo assim, nós estamos entrando no século XXI, nas grandes transformações, industrial, comercial, porque se você for entrar, se você for olhar, então você já pegou tudo de mantelado mesmo. Mas eu que peguei, no tempo em que o filho tomava a benção do pai,
e chamava o pai de senhor. Hoje o filho chama o pai de você, não toma benção e dá na cara dele. Não é todo mundo, mas isso é rico, é pobre, é tudo. Então, eu já naquela época estava profetizando num discurso que, na época das transformações sociais, isso é uma transformação social. Quando você deixa a sociedade virar bagunça, que não tem mais hierarquia, não tem mais nada, você não sabe para onde vai. Então, eu ontem estava no aniversário do sobrinho da minha mulher e a mulher dele é professora universitária e agora coordena lá o Zé. Ela disse, eu estou querendo recuperar os estudantes drogados. E meio perdido, mas não tem como. Porque são muitos e eles não querem. Não quer. Então, eu quero que eu podia fazer hoje. Se eu morasse em Arapiraca, eu ia pedir para ser diretor da Casa dos Velhinhos. Porque eu sou associado, todo ano eu pago por ano, né? Todo ano eu pago o meu carnê. Os meus familiares, eu desejo que vivam sempre em paz, como foi a paz que eu transmiti para eles, que nós temos até hoje. Os irmãos, eu nunca vi um filho meu discutindo com outro. Eu nunca dei um empurrão em outro. Rapaz, isso é uma coisa impressionante. Eu estou dizendo a você, não é porque eu quero ser bonzinho, não, porque é isso mesmo. E nem eu sou bom, sou ruim. E para a mensagem que eu deixo para Arapiraca, é que Arapiraca, eu como filho de Arapiraca, comendador, que eu nunca vou buscar a comenda, digo, daqui para outubro eu vou buscá-la, para fazer a minha coleção. Eu vou escrever um livro da minha autobiografia, sabe? Quero botar tudo. Tem umas coisas que eu não vou botar, não. Sou de Arapiraca que eu não vou botar. Porque nesse negócio da eleição eu não vou botar. Porque foi um negócio tão ruim para mim que eu não quero botar. Mas tirando essa parte, Arapiraca eu considero uma cidade muito boa. Um povo bom. Os verdadeiros filhos de Arapiraca, porque Arapiraca é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que vem gente de todo canto. Você não pode dizer que é... Meu filho, mas se você pensar, o Zé Pivete não é de Arapiraca, o Aralino não é de Arapiraca, o Adão Pereira não é de Arapiraca, vocês conheceram todos os homens ricos de Arapiraca, né? O Maizinho, que é o dono da coisa de Arapiraca, o dono da Prismel hoje, que é o Luiz Jatobá, foi em função do pai dele, que esse Jatobá da Prismel tem um amor desgraçado a mim, me quer um bem tão grande, desse... E 100 vacas, ele mandou escolher uma vaca para mim. Pai, você está ficando doido? Não vim aqui pedir vaca, não. Vim lhe comprar. Disse, mas eu quero lhe dar uma vaca. Você escolhe uma vaca aí. Aí eu escolhi essa... Nem escolhi a melhor, nem a maior. Eu escolhi a média. No outro dia ele mandou, porque gosta muito de mim, né? O dono da Prismel. Até pediu que de vez em quando aparecesse lá. Ele só tem um filho e o filho dele só tem um filho. Ele disse, mas você, rapaz, você ensinou seus filhos, cada um só faz um. Ele é Luiz Jatobá, filho. O pai dele foi o dono do cartório que me apresentou ao desembargador que deu origem à minha vida. Boa. Eu tenho hoje uma vida boa. A minha casa não é granfina porque eu não quero, não preciso de casa granfina para quê? Eu poderia morar aqui no Palacete, eu tenho condição de morar no Palacete, porque o Estado nunca deixou de me pagar. E para o juiz ele paga bem. Não? Eu vejo muitos juízes reclamando, sabe por quê? Porque não souberam criar os filhos e sustenta 4, 5 famílias. Outro ainda tem outra casa fora, outro ainda arranja 2, 3 mulheres. Aí também não dá nada, né, meu filho? Aí não dá para nada. Mas a mensagem que eu deixo para você transmitir para os arapiraquenses de boa fé é que sempre sejam abençoados por Nossa Senhora de Bom Conselho. Eu achei boa porque eu desabafei, gostaria de contar essa história sempre. Eu fico muito feliz quando eu tenho uma história que eu ainda vou contar. Eu vou contar ligeiramente. Meu pai morreu em abril de 41. E em setembro de 41, eu ia fazer 8 anos, né, em outubro. Meu pai tinha uma fazenda no Campo Grande que vocês conhecem. Aí lá ele criava de tudo, inclusive ovelha. E as ovelhas de lá eram minhas.
porque ele me levava para lá, eu pequenininho, na garupa do cavalo, mas me levava. Eu ia agarrado assim, mas ia, né? Parecia o cão. Aí, quando ele morreu, ficou muita coisa lagado. Animais, inclusive as ovelhas. Eu disse a minha mãe, eu vou buscar as ovelhas. Aí saí, olha, eu ia fazer 8 anos. Saí montado num burro, no meio que eu levei a laranja para a Penedo, né? As 500 laranjas. Um burro. Esse burro chamava-se Namoro. Num burro, numa cangalha, 2 caçoar. O Antônio Godó, que era um moreno, se disser preto, você processado. Era um moreno que trabalhava, mora ainda lá no sítio Olho d'Água hoje, ali por trás daquele posto. Tem 92 anos, filho da peste, lúcido, rapaz. Que eu vou reunir agora, daqui para o fim do ano, esses caras assim, de 90, 80 anos, lá do sítio, para junto comigo, esse por pobre, esse Antônio Godó. Foi carreiro, foi tudo assim lá da fazenda. Né? Viveu sempre lá. E depois se aposentou como velho, aquele negócio de velho que se aposentou. E hoje vive disso. Pois bem, aí esse Antônio Godó, isso foi em 1941, ele era de 25, tinha 16 anos. Né? Um negócio. Fui a pé. O Zé Aleixo era um morador do meu pai, foi a pé. E a mulher do Zé Aleixo, que era Matildes, a gente chamava Martilê. Nunca me esqueci desse detalhe. Aí nós fomos buscar essas ovelhas lá em Campo Grande. Não é Campo Grande, é num lugar que chamamos Lagoa do Periperi. Um sítio perto da Mata Vermelha. Quem anda por ali sabe. Ele deve saber que era gente lá. Meu pai tinha lá, essa propriedade ficou até para 2 irmãos meus. Pois bem, aí nós saímos de manhã, chegamos lá por 4 horas da tarde. Eu no burro e ele 3 a pé. Chegamos lá, comemos de noite, dormimos, e no outro dia, por 4 horas da manhã, levantamos acampamento, trazendo as ovelhas. Botaram 4 cabetinhos de ovelha dentro dos meus caçoados, do burro que eu fazia, eu em cima montado, e eles 3 com o resto das ovelhas, tudo amarrado uma com a outra e tangendo. Eu ia fazer 8 de outubro, foi em setembro de 41, né? No ano que meu pai morreu. Aí nós saímos por 4 horas da manhã. Olha, rapaz, um menino por 7 anos fazer isso. A minha mãe também endoidou, né? Aí lá minha irmã se esqueceu de preparar um bodezinho. Você sabe o que é bode da linguagem popular? É o jeito de levar uma bode em qualquer coisa para comer na estrada quando viaja, né? Leva um bode, viu? Antigamente tinha uns alforjes, umas coisas de couro assim, que você botava dentro, comida. Levava. Quando eu fui para Penedo, levei para comer no pescocinho. E aí minha irmã, de manhã, nós de madrugada, ela não ofereceu nem um cafezinho. Não veio embora. Quando deu meio-dia, nós estávamos no Olho d'Água do Mandacaru. Quem conhece o Álvaro Lira, ele tem uma fazenda por ali, lá no Mandacaru. Lá embaixo passa Boa Seca e tem uma fonte boa, umas árvores bonitas. Nunca me esqueço daquele lugar, nunca mais fui, mas não me esqueço. Mas depois eu fiz, quando eu era juiz de Sombra, eu passava por lá, de Arapiraca. Quando era juiz de Arapiraca, eu andava por ali. Aí meio dia a gente estava lá, a gente sem comer nada, nós 4. O que tinha para a gente comer? Tinha uma rapadura, que tinha sobrado do dia anterior, quando ele almoçou, e um pacotinho assim, mais ou menos 1 quilo de farinha, que tinha sobrado aí no fundo do saco. Do bode, né? Do bode. Que tinha carne muqueada. Aí nós comemos uma rapadura, eu comi um pedacinho da rapadura, uma buchinha de farinha, e bebemos água, lá muito boa água, lá no Olho d'Água do Mandacaru. Isso, meio-dia. Aí tangemos as ovelhas, chegamos num lugar chamado Gia, já perto da Freixeira, que é a Freixeira de todo esse município de São Sebastião. Aí já era umas 2 horas da tarde, paramos na casa de um conhecido, onde meu pai sempre chegamos lá, todo mundo aperreado, que as ovelhas tinham mais uns cabritinhos, não cabia mais nos meus caçoar, a gente pesava. Aí um me disse, eu vou arranjar um cavalo, uma cangalha e o caçoar, aqui o padre caçoar, para botar esses cabritinhos que estão cansados aí. E as ovelhas a gente que tem que ser levado, tá gente? Porque naquela época não tinha nada não, meu filho. Era na perna mesmo. Aí saímos, 3 horas da tarde, nós saímos da Gia.
é um sítio, passamos na Francheira, que é outro sítio grande hoje. Passamos no Poço Danta, lá embaixo tem o Passabirucaba, tem uma ponte. Eu aí já vim com o Antônio Godó, o preto, 16 anos, já trazendo o cavalo do cara com os cabritinhos no caçoar. E os outros iam casar, traziam as ovelhas e ficavam sem comer, só com essa farinha. Nós dois chegamos num chunqueiro, lá na fazenda Olho d'Água, às 9 horas da noite. Morto de fome, eu tinha 7 anos de idade, o dia todo sem comer. Aí a minha comida, minha mãe, não sei se estava em casa, sei que a empregada era a Marinha. Tem 90 e tantos anos também. Parece que ainda está viva aqui. Nunca mais eu a vi. Peguei a notícia dela, que eu queria até fazer uma visita para ajudá-la aqui. Ela é aposentada de velha, né? De vez em quando eu faço dessas coisas assim, umas porra assim, mais pobre que sem pedir, sem retorno de nada. Me satisfaz muito isso. Aí nós comemos feijão, farinha e charque assado. E café. 9 horas da noite que nós tínhamos comido no dia anterior de noite. Com 7 anos o menino fazia isso, só pode ser doido, né? E a minha mãe não tinha juízo. Como é que deixa eu fazer essa viagem? Já pensou? Então essa epopeia não tinha dito a vocês. É um projeto muito bom. Agora, é preciso escrever um bocado de livro, porque tem muita gente em Arapiraca, ainda tem muito velho. Eu estava dizendo o deputado, eu só queria finalizar dizendo poucas coisas, que nunca deixe de reconhecer o direito do seu próximo. Não precisa ser juiz. O direito seu termina onde o meu começa. É o conselho que eu dou a todo mundo que me pede. Eu vou dizer porque eu não gosto de dar conselho. Porque você me pede um conselho, eu lhe dou. Você vai fazer do jeito que eu fiz, não dá certo. Aí você está vendo? Eu fui pedir conselho ao Lenin. Se der certo do jeito que você fez, aí foi você que acertou, né? Se der errado, fui eu. Então, quando você me pede conselho, eu sempre digo assim, o que é que você pensa disso? Quer dizer o que pensa. Quando ele me disser o que é que ele quer, depois você faça como a sua consciência está mandando. Porque você nunca deve brigar contra a sua consciência, a não ser se ela mandar você fazer uma coisa que esteja contra todas as coisas boas do mundo. Então, o único conselho que eu dou para vocês é as últimas palavras que eu digo é assim, lembre-se que o seu direito termina onde o meu começa.